semana cheia de dados importantes no Brasil e também no mundo. Agora aqui no nosso Morning Call, 26/5/2025. Vamos lá, então, bora lá. Bom dia a todos, boa semana a todos. Por aqui, Max Braga. Vamos às notícias então. Começando diretamente aqui no terreno do Brasil. Cenário dessa semana vai ser marcada por uma agenda econômica bem intensa, tá? O destaque aqui no Brasil e também no mundo, os destaques serão os dados de inflação, tá? Atividade econômica, mercado de trabalho e também contas públicas, tá? Já na segunda-feira hoje serão divulgados então mercados de trabalho e contas públicas. Esse dado é bem importante. Serão revelados então os dados das transações correntes de investimento estrangeiro referentes a abril, tá bom? No mês anterior nós tivemos um déficit nos investimentos internacionais que foram de 2,25 bilhões em déficit, tá? Enquanto o investimento estrangeiro direto somou um déficit de 5,99 bi, tá? Esses números eles servem de base para a trajetória das contas externas também. Na terça-feira a gente tem um dado super importante, amanhã fica por conta então da divulgação do IPCA 15, né, onde a gente vai ver a prévia da inflação oficial, né? O índice em abril ele avançou mais 0,43%. Ele já acumula uma alta de 5,49 em 12 meses. E isso daí também reflete, claro, as pressões que estão concentradas no setor de alimentação, principalmente, e de serviços também, tá? Nesse mesmo dia, na terça-feira, nos Estados Unidos, também será divulgado o índice de confiança do consumidor. O índice, na leitura anterior, ele apontou 86 pontos e a expectativa é de uma melhora, tá? Que vem em torno ali de 87 pontos. Na quarta-feira aqui, ainda no Brasil, sai então o CAGED, que é o relatório de empregos formal aqui do Brasil. No mês anterior foram criadas 71 mil vagas de trabalho e também serão divulgadas as atas das últimas reuniões do FONC, então, lá dos Estados Unidos, né, que devem trazer as sinalizações ali sobre os próximos passos da política monetária nos Estados Unidos. E na quinta-feira, então, dia 29, a gente tem aqui no Brasil os dados do IGPM de maio, que serão também acompanhados de perto, né? Esse índice em abril registrou uma deflação de 0,34% e será divulgado também a taxa de desemprego referente a abril. Ele ficou em 7% o desemprego no mês anterior, e é isso aqui pelo Brasil, no caso desses dados de emprego, né? Nos Estados Unidos, o PIB do primeiro trimestre deve ser divulgado, a manutenção da retração de 0,3% na leitura anterior é esperado, tá? No mesmo horário saem os pedidos iniciais de seguro-desemprego também nos Estados Unidos. Por lá, totalizaram 227 mil na última divulgação, tá? Além dos estoques semanais de petróleo bruto, que isso também é um dado muito importante mundo afora, né? E o balanço patrimonial do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Voltando mais uma vez aqui para dados do Brasil, o governo divulgará então o resultado primário no setor público consolidado no Brasil. Em março foi registrado um superávit de 3,59 bi de dólar, tá? Em relação à dívida pública do Brasil, estamos em 75,9. Tudo que o Brasil produz, no geral, é tomado então, né? O produto interno bruto do Brasil, todo ele, 76% praticamente, é a dívida, né, do próprio país. E também serão divulgados, publicados dados em relação ao PIB do primeiro trimestre do quarto trimestre, perdão, de 2024. A economia brasileira então cresceu, né, na última verificação 0,2 na margem, e na comparação anual
foi 3,6%. Servindo também esse índice como referência para avaliar o ritmo, então, da atividade econômica no início de 2025 por aqui, tá? Na Europa, então, só para a gente dar uma passadinha por lá também, a Alemanha registrou uma alta de 0,4% em abril, depois de ter uma desaceleração em maio. E nos Estados Unidos, o núcleo da inflação, a principal medida do Federal Reserve, também sai ali para a gente entender como que vem esses dados de núcleo lá, núcleo de inflação dos Estados Unidos, tá? Por lá teve uma leve alta, né? De uma alta, não uma leve, mas uma alta de 2,6% em 12 meses e na avaliação mensal ficou no 0 a 0. Então, isso na última leitura, tá? Novos dados também vão ser decisivos para calibrar ali as apostas dos investidores e do mercado também sobre o início do corte de juros, né? Se é que vai ter no curto prazo lá nos Estados Unidos. A China também divulga o PMI industrial de maio, né, que em abril marcou 49 pontos, terreno de contração, e deve-se, né, espera-se ali uma leve melhora na atividade de manufatura. A expectativa é que tenha algo em torno de 49,5%. Além desses dados econômicos, também o mercado está atento aos dobramentos das tensões comerciais novamente, né, agora sobre Estados Unidos e União Europeia. Donald Trump anunciou ali a intenção de impor uma tarifa de 50% sobre os veículos elétricos europeus. Isso meio que voltou atrás agora, enfim, começou de novo aquela questão dúbia ali sobre as tarifas, e isso, claro, impacta os mercados, tá? O prazo dessa implementação ficou em 9 de julho. Vamos ver, né? Retorna ali os temores de uma escalada tarifária, e isso daí realmente é complicado, mas enfim, parece que as coisas vêm se acertando ali com alguns acordos. A Ursula von der Leyen, que é a, a principal cabeça ali da União Europeia, já estão em movimentos para fazer algum tipo de negociação. Vamos ver como é que isso vai se sair, tá? Para a gente passar rapidinho aqui nos mercados acionários, como que foi na sexta-feira, encerraram em baixa nos Estados Unidos, Dow Jones foi 0,61 de queda, S&P 500 também caiu 0,67 e a Nasdaq caiu 1%. Aqui no Brasil, o índice avançou 0,40%, fechou 137.824 pontos, tá? Os destaques de alta ficaram com o Braskem, subiu 9,15%, e a Raizen também subiu de novo, né? Duas sessões positivas aí para a Raizen. Fazia um tempo que estava precisando aí dar uma subida nesse papel, 7%. Quem caiu mais ficou com Asas, caiu 6,07%. E Magazine Luiza caiu também, varejista, sofrendo aqui 4,96, tá? Para as taxas de juros nos treasuries lá nos Estados Unidos, os movimentos ficaram mistos. O T-Note de 10 anos caiu um pouquinho, ficou em 4,51, e o de 2 anos ele se manteve estável em 4%. No último pregão aqui no Brasil também, houve ali uma inclinação mista também na nossa curva de juros após toda aquela balbúrdia ali, aquele anúncio meio esquisito e depois o recuo do governo sobre as mudanças no IOF, né? Que ficou com aqueles contornos claros, né? Que foi dito ali que era uma medida arrecadatória, mas também soou, perdão, como uma medida de controle cambial, né? Para tentar evitar que as pessoas tirem o dinheiro do país. Tudo isso ficou realmente muito ruim, foi uma sinalização muito ruim, e aí mexeu nas taxas de juros, acabou recuando um pouco os juros no curto prazo e no longo prazo acabou subindo um pouco os juros, tá? Então, o alívio nesses mercados também foi depois da rápida reversão ali da notícia, mas mesmo assim ficou um cenário ali de desconfiança novamente em relação ao controle cambial, principalmente, tá? E lógico, né, o dissabor
de mais arrecadação de impostos para fechar as contas do governo, sendo que era mais fácil mexer ali dentro do próprio governo para tentar reduzir isso e não aumentar já a carga tributária que é bastante alta, tá? Bom, a percepção fiscal segue negativa, né? Não tem nenhuma movimentação ali que indique alguma questão ali de realmente algum esforço do governo de fazer um controle mais efetivo de gastos, e isso tudo só gera ali instabilidade, principalmente nesses anúncios mal feitos ali, mal colocados, né, também mostra ali uma falta de conversa dentro, de sintonia dentro dos próprios integrantes ali do governo, quando esse anúncio, claro, né, foi dito, depois não dito, depois dito de novo, disse que não disse, que me disse. O Galípolo, né, o presidente do Banco Central, disse que foi pego de surpresa também, aí depois voltou atrás, enfim. Isso tudo atrapalha e bastante o nosso ambiente de negócios, tá? Esse era então os informativos aqui do dia de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, comenta aí as notícias na caixa de comentários, eu respondo a todos vocês. Uma boa semana a todos, espero que tenham gostado. Forte abraço, nos vemos amanhã aqui no Morning Call. Até mais. Tchau, tchau.